Bahia. Vermelho, branco, azul. Nós esquecemos de combinar. Esquecemos as cores hoje, né? Poxa. Oi, muito bem, estamos ao vivo! Cadê nós aqui? Uai, eu não tô vendo. Cadê a gente? Calma aí, que eu tirei nós tudo daqui, calma. Tá. Susto. Agora sim! Pessoal, muito bem-vindas a esse canal. Um canal colaborativo que hospeda esse projeto incrível chamado Autoconhecimento com Direção, onde eu, Michele Fres, meus amigos Edu Mello, Fernando Oliveira, estamos com vocês todas as terças-feiras aí, nesse mesmo bate-horário, hoje com minutinhos de atraso, batendo um papo gostoso aí sobre temas que vão contribuir aí para o seu crescimento pessoal e para o seu crescimento profissional também, tá bom? Se você é do time da Fê, já coloca aqui hashtag Fê, cadê Maurício, né? Se você é do time do Edu, já coloca aí hashtag Edu. Se é do time da Mi, já coloca aí hashtag Mi. Como a gente sempre fala, toda semana tem um capitão desse barco. E essa semana, achei que ia vir de Chapolin, cara. Achei que você ia vir de Chapolin Colorado hoje para assumir esse barco. Né? Fez propaganda enganosa. Eu tenho a faixa de capitão. Ele veio com a faixa de capitão. A bola é sua hoje. Vou botar minha faixa de capitão aqui, porque eu já minha vez. Queria a anteninha do Chapolin, velho. Palhaçada isso aí, hein? Providenciar, hein? Para o próximo, daqui 2 semanas, providenciar. Você viu que ele fez? Aí, ó, vou com a faixa hoje. Fernando, boa noite para as pessoas que eu vou tocar daqui para frente agora mesmo. Bom, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Aqui tá Para mim tá ótimo. Então, uma boa noite. Hoje nós vamos conversar, como tá escrito na descrição, né, sobre autoconfiança. E para nós falarmos de autoconfiança, papel e caneta na mão, porque vamos falar 6 tópicos diferentes, breves e que com simplicidade nós conseguimos melhorar essa coisa que é tão importante. Mas o que é confiança? Por que ter confiança? É confiança para subir num palco e palestrar, é confiança para pedir um aumento, é confiança para abrir uma live. Hoje em dia tá tão assim, né? Os holofotes foram tanto para a internet, e quantas pessoas falaram, nossa, que vontade de começar, mas não tem coragem, não. Será que essa coragem ela é uma, vamos dizer, algo que nós nascemos, um dom? Ou nós conseguimos treiná-la, né? Nós conseguimos entendê-la e cada vez mais ter essa autoconfiança. Confiança, então, autoconfiança, confiança em nós mesmos, né? Auto, que vem de nós mesmos, que vem de self, do inglês, né? E para a gente ter autoconfiança em atingir o sucesso, o que é o sucesso? O sucesso é extremamente individual, é extremamente de cada um tem uma definição, é subjetivo demais. Mas o propósito já não. Cada um tem seu propósito, mas todo mundo entende o que seria o propósito, né? Então seria aquele negócio, né, de aquilo que nós vamos servir o outro, aquilo que nós vamos entregar como nossa verdade, entregar como nossa bandeira, de fato, aquilo que nós acreditamos. E para nós entregarmos nosso propósito, não é o assunto de hoje, né? Eu acho que o propósito pode ser dividido em 3 partes, de tanta coisa que nós temos que falar, né? Que acha que é uma coisa tão simples, que acha que é uma coisa que as pessoas acham também que é uma coisa tão romantizada. Na verdade, não. É aquilo que nós temos que entregar ao outro. Eu costumo dizer, o propósito das pessoas, todo mundo, todo ser humano, é de facilitar a vida do outro, ou seja, entregar o valor para o outro. Pode ser o padeiro fazendo pão para alimentar as pessoas, pode ser um presidente da república trabalhar bem para unir um país, ou pode ser nós mesmos entregando
o que nós acreditamos, seja por meio de didática, seja por meio da comunicação, ou seja, pelo meio de escrita mesmo. Cada um tem uma forma que a gente vai conversar na segunda etapa, que é a base firme. E por isso, eu acredito bastante que o propósito tem total relação com a autoconfiança. E por que eu acredito nisso? Porque as pessoas que vão colocar uma moedinha para você, que é o propósito, né, que também tem relação com fazer renda, elas não vão colocar uma moedinha, elas não vão apostar em você se você não for o primeiro a apostar em você mesmo. Que no caso é dar o all-in, que é começar uma live, que é começar a escrever algo no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, aonde for. Se você não confiar em você mesmo, não adianta nada, ninguém vai confiar. Porque os sentimentos, eles são transmitidos para o contexto, eles são transmitidos para o ambiente que nós vivemos, não é verdade? Se a gente... Eu prestei atenção numa coisa, eu acho que eu estava vendo um filme, estava vendo um filme da Eurocopa, a Noruega foi campeão da Eurocopa de 92, eu estava vendo o filme, chama Verão de 92. E tinha a filha de um jogador e ela tinha leucemia. E estava na concentração e ligaram para essa pessoa, estava de manhã, e essa pessoa começou a falar com a mulher dele e o rosto dele foi mudando de expressão, foi ficando extremamente tenso. E o colega dele, que estava no quarto, da mesma forma, sem ouvir, sem estar no mesmo contexto, sem ter a linguagem ajudando, auxiliando ele ficou extremamente tenso também. Ou seja, os sentimentos, eles são passados de um para o outro. Você não precisa falar nada. É simplesmente estar no mesmo espaço, no mesmo ambiente e ter essa ligação com a pessoa, né? Ou, na verdade, não precisa nem ter. Você vê uma pessoa tensa, você acaba ficando tenso. No trânsito, você vê duas pessoas bravas brigando, você vai tentar apaziguar, logo menos você começa a brigar com elas também, porque os sentimentos parece que são transmitidos, né? E isso acontece também com a confiança. Se nós não tivermos confiança, se não tivermos um propósito por trás e não apostarmos em nós mesmos, dificilmente outras pessoas irão apostar e dificilmente nós iremos crescer para aquilo alcançar. Então, linkar muito a respeito da antifragilidade, né? Linkar a respeito da resiliência, porque a confiança, muitas das vezes, temporariamente, ela pode sim ser abalada, mas nós temos que aprender com nossos erros, aprender com os problemas, aquilo que aconteceu, para não errar mais, para conseguir contornar esses problemas, porque eu acho que todas as vezes eu vou acabar falando isso, porque acaba virando um bordão, que a vida não fica mais fácil. Nós ficamos mais fortes como? Nós ficamos mais fortes pelas experiências que nós vivemos. E pelas experiências, pelos conhecimentos, pelas habilidades que adquirimos e também da atitude que nós temos que ter para conosco e com os outros, nós geramos na gente essa autoconfiança e geramos nos outros a confiança de unir a gente. Na verdade, a Michelle e a Fernanda, que aceitou o desafio comigo, elas confiaram em mim. Elas confiaram que a gente tinha coisas para entregar e nós unindo essa força, nós temos uma sinergia e cada vez mais nós podemos entregar mais e mais e fazer essa transformação na vida das pessoas. E esse é os primeiros passos que eu acredito da autoconfiança. Alguma coisa? O que vocês acharam? O que vocês... Vai, Mi. Pode fazer sua contribuição. Então, vou falando rapidinho. Não, eu só lembrei, esses dias eu estava assistindo uma palestra Uma palestra não, é um vídeo do Arnold Schwarzenegger, acho que é dele, se eu não me engano, e ele estava falando justamente disso,
que ele cresceu, foi criado num ambiente que não era favorável para ele, que as pessoas queriam que ele tivesse outra vida, que as pessoas eram negativas. E aí eu até anotei a frase que ele fala, que ele diz que você pode fazer o que você quiser, mesmo no meio de tanta gente negativa. Mas se você duvidar de si mesmo, você começa a dissipar energia. Então, tudo começa em você confiando em você, no seu trabalho, naquilo que você acredita, para depois você conseguir transmitir isso e as pessoas acreditarem em você também, né? E é justamente isso que o Edu está falando. Entra aí no propósito, naquilo que você acredita, na sua missão, na sua ideia fixa e transmite na sua confiança e naquilo que as pessoas vão acreditar também. Com certeza. Eu gosto de trabalhar a autoconfiança relacionada... Quando a gente faz uma analogia ali com o processo de vendas, por exemplo, né? Se eu vou vender um produto que eu não acredito, por exemplo, vou vender uma cápsula seca a barriga em 24 horas. Né? A promessa é fantástica, mas eu não acredito nisso. Se eu não acredito nisso, a minha capacidade de venda, ela é quase nula. A minha capacidade de convencimento do outro, ela é quase nula. Eu posso ter a melhor campanha, a melhor propaganda, a melhor imagem, mas o fato de eu não acreditar naquele produto é muito provável que a venda não aconteça. Né? E o que nós fazemos todos os dias com a nossa vida, com os nossos projetos, com as nossas ideias, com os nossos propósitos, é um processo de venda, né? É um processo de convencimento do outro. E aí, se eu não acredito no produto, que sou eu, né? Como é que eu vou convencer as outras pessoas? Como é que eu vou persuadir as outras pessoas a virem comigo, a estarem comigo, a comprarem meu produto, a me ouvirem, né? Então, é um paradoxo, né? É um paradoxo, porque o tempo todo a gente está trabalhando em cima disso, né? A gente sabe de toda essa teoria, mas, caramba, né? Como é desafiante ter isso aí alto, né? É verdade. Justamente, é complicado, né? É complicado. Tem uma analogia, eu não lembro o livro. Eu sei que eles falam do guitarrista que vai entrar no Guns N' Roses. A pessoa não sabe nem tocar para ela mesma. Como que ela vai orquestrar dentro de uma banda? Aí fala para a pessoa ser autodependente, depois ser interdependente. Então ela vai atrapalhar tudo. Ela não vai ter nem confiança. Não adianta ter super confiança também, achar que o positivismo vai ajeitar tudo, né? Na verdade, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. O otimismo vem com coisas possíveis, né? É verdade. Me ajuda aí, né? E aí, tocando um pouquinho mais, a gente partindo disso, então, que a confiança, ela é contagiosa, ela é persuasiva, isso a gente pode pensar muito também na liderança, né? Imagina ter um líder que não confia nele mesmo, que ele nem sabe vender a ideia para a equipe, vender a ideia para... Ele vê alguma coisa para fazer e fala, nossa, mas eu não acredito nisso. E como é que ele vai passar para frente? Tantos princípios que nós carregamos, né? Tantos valores que nós temos, tudo isso sempre vai estar super interligado. Mas, aproveitando-se disso, e começando a dizer, então, a respeito da base firme, o que seria a base firme? É os 3 porquinhos lá, né? Na hora que chegar o lobo mau e soprar, a casa fica de pé. Não adianta a gente fazer alguma coisa se não tiver a nossa base. E o que eu acredito que para autoconfiança é a base firme? A base firme, na minha visão, é o nosso talento. E o que eu quero dizer com o talento? O talento, na verdade, seria os pontos fortes, né? E o que eu quero dizer com os pontos fortes? Seria o nosso talento, mais a nossa atitude linkada ao nosso conhecimento e mais a técnica. Então, teríamos o talento, o conhecimento e a atitude e a técnica. Mas por que isso? Porque, primeiro, o nosso desempenho ele está relacionado ao conteúdo que nós temos. E o que seria esse conteúdo?
é a preparação. É o quanto nós preparamos para estarmos onde a gente está. Ou para vir um desafio ou vir uma oportunidade, nós agarrarmos ela, não perdermos. Mas o entusiasmo tem muita relação com a paixão que nós sentimos. E a paixão a gente pode entender como a curiosidade de estudar mais, a vontade de crescer, ou aquilo de ser sempre estudantes, né? Sempre aprendizes. A todo momento nós buscando um negocinho, aplicando. Aprendeu um negócio, trocou ideia com outra pessoa para concretizar isso na nossa mente. Quem fala isso, do desempenho, conteúdo, mais entusiasmo, é o Bernardinho, no livro do Suor ao Ouro. E a gente sabe, né, como o Bernardinho é uma pessoa tão vitoriosa, ele tem 2 ouros olímpicos da seleção masculina, então alguma coisa ele deve saber, né, em questão de equipe, em questão de não adianta só ter confiança, mas ganhar um ouro olímpico no Rio de Janeiro contra uma Itália que era favorita com o Maracanãzinho lotado, tem que ter confiança. Se o cara entra lá derrotado, se o cara entra lá sem acreditar, mesmo sabendo que os outros são melhores, e é assim que acontece. É assim que quando o cara que é o underdog, o cara que é o azarão, pode realmente ganhar. Pela aquilo, né? Pela confiança que é transmitido para ele, e isso vai gerando uma autoconfiança. Aproveitando-se disso, eu não sei se vocês chegaram a ver o Playbook do Netflix, tem um do José Mourinho. José Mourinho é um técnico português, muito campeoníssimo, mas na primeira Champions que ele ganhou, para vocês terem noção, ele ganhou com o Porto. E o Porto de Portugal, vocês podem imaginar que próximo a Barcelona, Real Madrid, todos os outros times, é muito pior, né? E na época, eu acredito que era 2003, o melhor time da Europa era o Manchester United. E aí o José Mourinho faz um trabalho com os jogadores dele para, olha, o melhor time é o Manchester United. Vamos torcer para nós pegarmos ele. Vamos torcer para nós pegarmos eles. E é realmente uma lógica reversa. Ele acreditava que o Manchester United era o melhor time, mas os jogadores dele não podiam acreditar. Eles tinham que ter confiança. E aí, saiu o Manchester United para ir nas oitavas de final da Champions. E ele contando hoje, depois de, sei lá, 10, 15 anos, 18, 17 anos, né, que foi em 2003, eu acredito, ele diz que quando sorteou Manchester United, estava todo o time, né, reunido lá no auditório e tal, vendo o sorteio, os jogadores vibravam. Oh, pegamos o Manchester, que beleza. Então, tudo isso tem muita relação com a mentalidade que nós temos também. Não adianta nós termos o conteúdo, termos a habilidade, termos o conhecimento, e se nós não tivermos o entusiasmo. E isso uma pessoa, de fato, consegue extrair de uma equipe, consegue extrair de outra pessoa. E não à toa nós estamos, né, nesse projeto tão bonito, né, de tirar a venda das pessoas, que é dar direção mesmo, que é começar a falar sobre autoconhecimento sem mimimi, sem palavras bonitas, é simplificar para entregar cada vez mais. Voltando, então, a respeito do desempenho, a base firme, que é o talento, então, mais o conhecimento e atitude, mais a técnica, podemos pensar, então, o que é cada coisa. A primeira coisa, o talento vai ser a nossa predisposição para algo. As pessoas falam, nossa, nasceu para aquilo, tem o dom daquilo. Realmente, não tem como negar que existem pessoas que realmente nasceram com o dom. Exemplo, um Beethoven que era surdo e tocava o que tocava, outra pessoa, Lionel Messi, que parece que joga e é coisa muito simples, mas não é. E tudo isso predisposição. Tem um livro que é Os Hábitos Atômicos, sim, que fala que o Michael Phelps, com 1,96 m e um corredor de 5 mil metros de 1,70 m,
tinha o mesmo... eles calçavam a mesma calça, o mesmo tamanho de calça. Mas como assim? Um cara de 25 centímetros a mais que o outro, como que é possível isso? Simples. O corredor, ele tinha as pernas muito grandes em relação ao tamanho das pessoas, vamos dizer assim, médias. E o Michael Phelps tinha as pernas pequenas, mas o dorso muito grande, muito desenvolvido para o tamanho dele. Então, se você invertesse essas pessoas, o Michael Phelps seria extremamente pesado para correr 5.000 metros. Ficaria para trás, gastaria uma energia gigante naquilo. E o outro, tadinho, 1,70 m, bater com os caras de 2 metros, 2,10 m, com um dorso gigantesco, não ia nem sair nos créditos, né, na natação. Então, é realmente saber o que nós temos predisposição. Exemplo, vocês têm predisposição para alguma coisa? Com certeza tem. Por quê? Vou dar o meu exemplo. Eu vou lendo um livro, por exemplo, estou com 16 leis do sucesso aqui, eu já vou pensando, nossa, eu posso encaixar isso numa palestra, eu posso encaixar nisso num post, eu posso fazer um IGTV ou gravar algo que tem relação. Então, o nosso cérebro, ele já tem predisposições e como a Fer brincou, né, que minha aula de criatividade ajudou ela a fazer aqueles stories, da mesma forma, da criatividade, a gente tem essas sinapses, né, esses caminhos neurais que são mais predispostos, igual para mim, para talvez pensar numa palestra, numa aula, num jeito didático de ensinar, e para o Michael Phelps ter uma facilidade no movimento da natação, a concentração super focada na hora H, no dia D. Então, tudo isso ajuda. É indiscutível que é uma base forte para a autoconfiança não auxilie. Vocês têm alguma predisposição que vocês querem contribuir aí? Fica à vontade, Mi. Olha, eu acho que a minha predisposição sempre foi em comunicar, estar à frente, falando, levando, sabe? Eu acho que isso, quando eu resgato assim, sabe? Até as histórias, né, de escola, história de infância, né, isso sempre foi uma predisposição mesmo, assim, nato, né, essa coisa de tomar a frente, né, de não podia ver um palco que subia, não podia ver um microfone que pegava o microfone, né, e assim, eu fico feliz em entender que eu consegui trazer essa predisposição e usar ela, né, de alguma forma, sem necessariamente eu ter que virar cantora de rock, subir no palco, usar de outras formas, né, para a profissão. É verdade. Eu também acho que a minha predisposição é justamente a comunicação também, porque eu lembro até na época da faculdade, que eu fiz parte do grupo do PET, nossa, eu tomava frente para fazer as coisas, sabe? Eu saía fazendo, saía organizando, saía distribuindo as tarefas, eu faço isso até aqui em casa de vez em quando, você faz isso, faz isso, faz isso. Então, até ontem, engraçado que ontem, não sei se vocês chegaram a ver meus stories, eu tirei uma cartinha ontem que falou justamente sobre como unir o talento e a paixão de maneira criativa para fazer aquilo que se ama, né? E eu acho que é justamente isso, quando você consegue. E às vezes, quando as pessoas pensam em talento, elas acham que é uma coisa, né? Igual nadar, dançar, tocar um instrumento. E não necessariamente, né? Pelo menos, eu demorei para entender isso. Eu era do tipo que achava que talento era um dom mandado divino por Deus e que era uma coisa super diferente de todo mundo. E apesar de ser um dom que Deus dá pra gente, não é uma coisa necessariamente extraordinária que vai te fazer subir no palco e virar um astro de rock, né? Às vezes uma coisa, tipo assim, eu tô lendo um livro e consigo fazer ele virar uma palestra. Pô, isso é um talento que nem todo mundo vai ter, né? Eu lembro que na escola eu tinha uma dificuldade. São poucas pessoas. Eu lembro que na escola eu tinha uma dificuldade de fazer resumo. Nossa, eu tinha muita dificuldade para isso. Então, hoje eu tenho mais facilidade, mas na época era um talento que não era aflorado. Então, às vezes a pessoa não consegue identificar, mas conforme ela vai
caminhando, né? Eu acho que tudo vem com a caminhada também, né? Ela vai se descobrindo, né? É o autoconhecimento com direção. Quanto mais você se conhece, mais você vai vendo quais são os seus talentos e conseguindo unir ele aí. Justamente. E aí vamos seguindo, então, falando sobre o talento, super importante. Igual a Fernanda disse mesmo, nossa, não é subir no palco e cantar, não é dançar igual o Michael Jackson. Se tiver uma pessoa... Confunde com show de talento, né? Vou dar um exemplo assim, bem puro. Se tiver uma pessoa que limpa espelho muito bem, limpa vidro muito bem, cara, todo mundo vai querer que ele limpe o vidro. É um talento. As pessoas não conseguem compreender que qualquer coisa que você se diferencie demais dos outros... A gente tem 99% que nós somos ruins de coisas. 1% a gente é muito bom. Mas focarmos nisso, a tendência de dar certo é muito grande. Só que nós vivemos no automático, que vai ser a próxima parte, né? Que é piloto ou passageiro. Mas deixa eu voltar aqui. Vamos Jack Stripador já diria, né? Vamos por partes. Então, o conhecimento mais atitude é se valer dessa predisposição e ir a fundo, aprofundar aquilo que a gente já conhece superficialmente. Eu faço bem isso aqui, legal, que interessante. Mas que mais? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso ficar excelente nisso? Que livros eu tenho que ler? Que vídeo no YouTube? O povo tem gente que não gosta de ler, mas que vídeo no YouTube eu assisto e eu vou... Opa! Isso aqui eu não tinha pensado. Vou testar, que muito possivelmente as pessoas falam no YouTube, se você for em canais corretos, como o nosso, como o Dani aqui, você vai chegar e vai pegar coisas validadas. E pegando coisas validadas por outras pessoas, você vai agir em cima e te dá um resultado de fato extraordinário. E por último, para completar então o nosso ponto forte, é a técnica. Porque o que seria a técnica? Treinar, praticar. Cada vez mais que nós vamos fazendo aquilo que nós temos que fazer para chegar no resultado, nós vamos melhorando. Porque a primeira vez que nós vamos gravar um vídeo é horrível. A segunda é horrível. É horrível também. A terceira já a terceira já não é horrível, é péssimo. E aí, hoje em dia, chega lá, liga a câmera e vai na zoeira mesmo, tenta conectar, faz tranquilo, entrega aquilo que você quer entregar, o conteúdo que você quer entregar, mas entrega do seu jeito. Ninguém fala da mesma forma que nós falamos. Porque se você for uma cópia das outras pessoas, do que elas estão falando, quem que vai... Opa! Edu e sua internet. Caiu aqui? Foi ele? Gente, esse barco está sem capitão nesse momento, está desgovernado. A deriva! Estamos à deriva, amiga! A deriva! Daqui a pouco ele volta. Ô, Fê, você consegue... consegue, assim como eu coloquei, né? Colocar essa predisposição em treino, né? Em uso também, né? É um privilégio, sim, né? A gente conseguir fazer isso. É verdade. É verdade. Mas você sabe que é aquilo, né? É justamente o treino, né? Porque quando a gente faz no começo... Primeiro você fala assim, será que é isso mesmo? Será que eu sou boa nisso mesmo? Aí você vai treinando, e aí você escuta um falando, né? Nossa, foi bem, que legal e tal. Aí você fala, opa, acho que é aí todo começa caminho. A aumentar a autoconfiança, né? Exato. Quando você vai treinando, e as pessoas vão vendo, e vai aumentando a autoconfiança. Verdade. Voltou o capitão do barco. Não, voltou, mas eu voltei? Voltou, não. Eu voltei? Agora voltou. Voltou. Voltou meio remixado, assim, mas voltou. Mas, gente do céu, me ajuda, internet. Consegue me ouvir? Claro que patrocina. Sim, estamos te ouvindo, Edu.
Difícil, viu? Difícil. Alguém deve ter ligado no YouTube aqui, na TV, mas vamos lá. Então, peguei um pouquinho o final, né, da Fernanda falando, né, será que eu sou bom nisso mesmo? E realmente, acaba tendo um ciclo virtuoso, né? Cada vez mais aumentamos a confiança, mais nós ficamos mais confiantes de fato. E isso vai gerando uma clareza daquilo que nós temos que fazer. Então, para fechar essa parte da base firme, eu queria dizer que meta é diferente de método. E as pessoas falam, por que muitas pessoas têm a meta de ficar milionário? Um exemplo também, vou dar um exemplo. Umas chegam e outras não. Porque uns têm plano de ação para chegar naquilo. Eles têm o método de como ir chegar naquilo. E os outros que têm como uma meta, como um sonho, ele não tem um método. Ele não pensa, ele não para um pouco e raciocina. O que eu posso fazer para chegar nisso de fato? Então, ele não tem um método, não vai chegar. É muito difícil chegar. E aí, unindo-se a tudo, são realmente os pontos fortes. E o ponto forte, então, a tendência que nós temos que fazer para ter os melhores resultados e nos motivar e gerar confiança nos outros também. Isso, quanto mais nós treinarmos, quanto mais nós agirmos nele, mais nós vamos otimizar toda a equipe, todas as pessoas que estão no nosso contexto, que estão no nosso ambiente, e também otimizar nossos resultados. E isso, na minha visão, constitui uma base firme, uma base forte para nós crescermos. Sim. Até naquela ideia do foco, né? Quando você faz analogia com a lupa lá, né? Porque tudo que você foca ali, que você concentra a energia, cresce, né? Então, se eu concentro a energia no problema, o problema vai crescer. Se eu concentro a energia nas soluções, são elas que crescem. E quando eu faço isso com os meus pontos fortes, em cima dessa base aí, né, com tudo isso que o Edu trouxe para nós, é isso que vai crescer, é isso que vai aparecer, transbordar, né? E o restante fica tão pequenininho que perde força, né? Não é que nós não temos pontos fracos, temos muitos, né? Mas ele perde a força diante da luz que você dá em cima do ponto forte, né? Sim. É verdade. Por isso que eu gosto muito até daquela ferramenta do coaching, né? Dos pontos fortes, pontos de melhoria, que a pessoa geralmente ela não sabe, ela não consegue colocar os pontos fortes, né? Ela põe ali 2, 3, aí nos pontos de melhoria ela tem um monte, né? Tem aquela lista gigantesca. Porque justamente a gente sempre tende a olhar para os nossos defeitos, né? Para o que é ruim, para o que está faltando, para o que está precisando melhorar. E a gente raramente olha para aquilo que a gente é bom, para aquilo que a gente é uma qualidade realmente. E ontem eu até falei isso um pouco nos stories, sobre, tipo assim, o que as pessoas falam de você, né? Pelo que as pessoas estão te elogiando? Às vezes é aí um ponto para você descobrir o seu talento, né? Que não necessariamente, nós já falamos aqui, é algo muito grandioso, diferente, inédito, mas é algo que realmente te diferencia das outras pessoas. E aí focar nisso. Importante, né? E importante. É aquele negócio, né? Vamos focar nos pontos fortes, mas não vamos esquecer dos pontos fracos, não. Sempre ter eles à vista ali, mas não dá tanta atenção, não vai ficar vivendo olhando para eles, não. Mas eles estão ali, eu sei deles. Isso aí serve para equipe, serve para empresa, serve para negócio, serve para projetos, isso aí serve para tudo, né? Tanto que a análise SWOT, ela vem da administração, né? É por isso que eu gosto de chamar de pontos de melhoria, né? Porque a gente também não pode abandonar. A gente tem que melhorar, já que ele é fraco, já que ele é ruim. São dois pontos de vista, né? Uma coisa é do ponto de vista de usar e outra coisa é do ponto de vista de evoluir, né? Então, eu olho para os meus pontos fortes para usá-los, para colocar eles em prática, para fazer acontecer com eles, mas eu olho para os meus pontos fracos como uma evolução, porque é daqui que eu vou evoluir. Porque se eu não sei o que eu tenho que melhorar, eu vou para onde? Eu vou crescer para onde? Né? Então, os pontos fracos, eles são trampolins para aumentar, né, os nossos pontos fortes. Porque cada vez que eu transformo um ponto fraco num ponto forte,
eu encho a caixinha do uso, né? E vou trabalhando a caixinha da evolução aqui atrás, que são os pontos que eu preciso ir melhorando, né? O objetivo é jogar tudo para lá, né? Sim. Verdade. É verdade. É verdade. Bom, seguindo então como o capitão, nós vamos falar então sobre você vai ser o piloto ou você vai ser simplesmente o passageiro lá, do navio, do barco da sua vida, do avião, do seu carro. Como é que você vai tomar as rédeas dele? E tem uma forma de tomar as rédeas. E para tomar as rédeas, você tem que ser autorresponsável. E aí nós conversamos tanto, né, nas outras semanas, né, do 10-90, e não tem como esses assuntos não chegarem a isso novamente, né? Para quem não estava conosco nos outros dias, não acompanhou o gravado, não acompanhou a live, o 10-90 diz respeito a as coisas, elas têm uma consequência lá na frente. 10% depende do que aconteceu, alguma causa que ocorreu, e os outros 90% vêm diretamente de como nós enxergamos aquilo que aconteceu e quais foram as ações que nós tomamos. Nós ficamos deitados, sofrendo lá e esperando Deus pegar a mão e levantar, ou nós, de fato, fomos, entendemos, olha como é que as coisas se linkam tanto, né? Ou nós fomos antifrágeis, nós fomos resilientes e aprendemos com aquilo e voltamos cada vez melhores. Isso é relação direta com a autoconfiança. Nós temos que ser autorresponsáveis. Se nós não nos responsabilizamos por nós mesmos, como que nós vamos confiar primeiramente em nós e como que os outros vão olhar para a gente com uma visão diferente, uma visão de que você tem um diferencial estratégico. E aí, se você não for autorresponsável, se você não tiver atitude, nem o talento ajuda, porque aí até o mais ou menos, o esforçado te passa. E aí a gente vai entrar depois eu chego nisso, né? Porque eu vou trazer hoje, eu estava tendo uma última aula de produtividade na Unifal, né, no workshop, e uma pessoa, eu estava falando da inércia, que é o mais difícil, é começar, tanto que a minha mentoria chama Começar, que é o primeiro mês do autoconhecimento, as pessoas se conhecerem para entender melhor como vai ser o próximo passo. Mas para ter o próximo passo tem que ter o começo, tem que ter o início. E aí a pessoa, eu falei da inércia, né, que o foguete, ele gasta 80% do combustível dele só para sair do solo. E os outros 20% é toda a jornada que ele tem aí até para fora da órbita, né? E aí uma pessoa perguntou no chat para mim, nossa, mas para mim é diferente. Eu começo as coisas, aliás, ela falou, muitas pessoas começam as coisas e largam no meio. E aí, em parênteses, eu me incluo nisso. Por que isso acontece? E eu estava falando de produtividade. Eu falei, isso não dá para falar nada se eu não puxar o autoconhecimento. É bem que as coisas... Eu estou tentando falar da coisa, mas acaba voltando nisso. Aí eu falei, é simples. Não tem outra coisa. Que também vai ter relação com o que a gente está conversando, que é a autorresponsabilidade. Você para no meio porque a sua essência, o seu para quem, o seu para quê e o seu porquê, ele não é forte o suficiente para você levantar da cama, para você ter vontade, você ter disciplina e foco quando a motivação não vem. Não adianta nada você querer fazer as coisas e achar que todo dia vai estar super motivado, todo dia vai ser um mar de rosas, nada vai dar errado. Planejamentos são feitos para dar errado, planejamentos são feitos para a gente controlar, monitorar e voltar aos trilhos. O planejamento nunca vai bater. Verdade. Tanto não vai bater que ele pode dar errado para o bem, ele pode ter um resultado melhor, mas ele tem um resultado melhor, ele também não bateu. Então é importante eu frisar isso também. Então, qualquer pessoa, de fato, ela pode começar, mas só aquelas que acreditam e têm determinação, têm esse porquê
dentro de si vai estar ligado a propósito, vai estar ligado a valores, vai estar ligado às pessoas que ela acreditam e ela está trabalhando junto, que vão ter a acabativa e não só a iniciativa. Então, também citando um pouco para fechar essa parte que é a respeito do 10 e linkando também com esses porquê, a dor, ela é inevitável. O sofrimento é opcional. E aí cada um vai entender como que vai lidar com as coisas, com os problemas, com os percalços que acontecem na vida. Você vai se autorresponsabilizar ou você vai jogar para terceiros? Passa a bola. É um conceito doído, né, Edu? Nossa Senhora. Quando você fala assim, ó, o resultado que você está tendo hoje é resultado da sua ação ou da sua omissão. Né? E daqui para frente, o que você escolhe fazer? Né? A pessoa olha e fala assim, não, o resultado que eu estou tendo não é culpa minha. É culpa do governo, é culpa do corona, é culpa do meu chefe, é culpa do meu pai, é culpa... Não é minha. Né? Só que enquanto a gente não assume como piloto, né? Enquanto a gente não traz a autorresponsabilidade, que sim, caramba, às vezes você olha para alguns resultados, pô, você assumir que aquilo ali é resultado da sua, seu, né? Entre aspas, é culpa tua, caramba, dói, né? Incomoda alguns resultados, mas por outro lado, enquanto eu não faço isso, eu não consigo tomar essas rédeas. E aí eu continuo esperando que um terceiro resolva, já que a culpa é dele, né? Só que no outro lá eu não tenho responsabilidade nenhuma. Então, quando eu falo assim, ok, apesar de pandemia, apesar do meu chefe, apesar do mundo, apesar de tudo isso, o que é que eu posso fazer? Quando eu trago isso, parece que as coisas começam a abrir, né? As travas começam a sair assim, a gente começa a conseguir resolver as coisas de fato. Por quê? Porque eu assumi como piloto, né? Então, a autorresponsabilidade é uma competência indispensável, né? E ela nos traz essa autoconfiança também, né? Porque, afinal de contas, se fui eu que me coloquei nesse buraco, eu tenho o poder de tirar. Se só eu me coloquei aqui, só eu tenho o poder de sair daqui, né? Então, ao mesmo tempo que ela incomoda, é muito poderoso, né? Você colocar essa habilidade em prática, né? No dia a dia com tudo. Ô, Mi, você falou uma coisa, deixa eu só complementar que eu achei. O que é o teu áudio? Você falou uma coisa e eu achei interessante. Essa parte de se eu me coloquei nesse buraco, eu tenho condições de sair. Só que aí as pessoas, elas falam, beleza, eu vou sair sozinho, eu me viro. Mas muitas das vezes você colocou num buraco que você precisa de ajuda. E aí fica muito naquela questão de egocentrismo, fica aquela questão de eu consigo, eu não preciso de ajuda, não. Só que também, as pessoas com ajuda, é ela que está tomando essa atitude de procurar ajuda para realmente sair do buraco. É que aí depois as pessoas confundem, né, essas coisas, esse conceito. Inclusive, a arrogância e a prepotência é das armadilhas aí do sucesso, né? Tem muita gente que não sai justamente porque está presa nessa armadilha de achar que sabe tudo, que não precisa de ajuda de ninguém, que não precisa de ninguém. Verdade. Esse assumir e pedir ajuda também é responsabilidade de cada um, né? Show de bola. É verdade. Com certeza. Eu lembro quando eu fiz o seminário de inteligência emocional, que foi quando me tirou as vendas, né? Foi quando realmente minha vida deu uma reviravolta. Ele fez uma analogia muito legal de você estar dentro de um balde de merda, né? Você tá imerso dentro de um balde de merda. E você tá vendo que aquilo ali tá fedido, que tá ruim, que você não aguenta mais, mas tá tão quentinho, tá tão gostoso. Nossa, sair dali vai dar trabalho, porque você vai ter que sair, você vai ter que se limpar, você vai ter que mudar totalmente. Então, é melhor ficar ali mesmo. É mais fácil, é mais confortável, né? É mais gostoso. É cômodo, né? Então,
É cômodo, exatamente. Então, eu acho que é aí que as pessoas se colocam no papel de passageiro, né? No papel de vítima, de sempre achar que o mundo colocou ela ali. Mas, na verdade, foram as decisões ou a ausência das decisões, né? Porque você não decidir também é uma decisão. Mas tem muita gente que tem medo, né? Medo de sair, medo de mudar, medo de procurar ajuda e acaba passando a vida toda no mesmo lugar, né? No mesmo baldinho de merda, mas que acha que tá mil maravilhas. É confortável, é quentinha, mas nada acontece lá, né? Nada acontece. Nada acontece. Complicado. 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 E agora, aproveitando-se, então, a gente já entrou, né, na parte do baldinho de merda, nós vamos para os 4 tormentos da autoconfiança. Já que vocês me deram esse deixa, vamos conversar um pouco, então, das partes ruins, né? O que arrebenta a nossa autoconfiança como um todo, né? Bom, eu vou citar 4 coisas, pode existir mais, mas eu separei 4 aspectos aqui. Eu acredito bastante que vão muito de encontro a essa zona de conforto, que é nada confortável. Você quer ficar parado ou você quer evoluir? Acho que de zona de conforto não tem nada, né? O primeiro, como não poderia deixar de ser, é o vitimismo. Não tem como não citar o vitimismo. A culpa não é minha. Infelizmente acontece. A vida é assim mesmo. Não tem o que fazer. Essa é a pior frase. Não tem o que fazer. Já tentei de tudo. Os resultados, eles falam por si só. Não tem muito para onde correr, né? E aí, nós somos feitos de átomos. Eu, como engenheiro químico, vou dizer, nós somos feitos de átomos. Somos, sim. Todos os aspectos, tudo no mundo é feito de átomos. Elétrons, prótons e nêutrons, né? Logicamente, tem as partículas quânticas, mas não vamos entrar nesse porém, não. E aí, quanto mais a gente jogar para o universo aquilo que é vitimismo, que é negativo, quanto mais a gente vibrar as coisas ruins, reclamar, a gente vai cair de novo, ser negativo, mais o universo vai mandando mais e mais e mais e mais a mesma coisa para nós. O universo devolve com a mesma proporção que nós jogamos. E isso é frequência vibracional. Isso é as ondas que nós emitimos, ondas de felicidade. Tem a ver com foco? Tem a ver com foco. Foco é aproveitarmos da energia no ambiente para produzir aquilo que nós queremos. E aí, se nós vibrarmos aquilo que é, opa, eu quero ser produto da minha vida. Opa, eu estava vítima, eu estava culpando outro, terceiros, estava culpando o governo. O governo é sempre o melhor exemplo, sempre a falar do governo, né? Mas tem o caso lá que o pessoal das festas, né, dos eventos, estava, eu tô passando fome, meu Deus, será que você nasceu fazendo evento? Será que você não consegue unir com um cantor, unir com alguma coisa e fazer uma live? Ou vender alguma coisa e revender? A pandemia não vai ser para sempre. Vão ser 6 meses, 8 meses, 1 ano, a gente não sabe, mas você vai morrer abraçado. Eu vou até fazer um post, eu estava conversando com o namorado da minha prima, e é aquela coisa de criatividade, né? Eu estava conversando com ele, eu falei, nossa senhora, deixa aqui dar um post. E não é exatamente o vitimismo, mas tem relação com ele, que é os violinistas do Titanic. Sabe os violinistas do Titanic? Tá vendo o negócio afundando, mas tá lá? Eu fui contratado para isso. Peraí, gente. Né? Vai morrer, meu filho. Aí mesmo? É verdade. Não estou acreditando. Não, eu estou contratado para isso, vocês estão me pagando.
Para de ser vítima, vai lá e se salva. O vitimismo é da mesma forma, para de culpar os outros e se salva disso aí. Se tem autorresponsabilidade, se ajude, me ajuda a te ajudar. Que é muito difícil, né? Eu falei, isso aí vai dar um posto tão lindo, eu vou botar aqueles violinistas lá e falar, você vai deixar o barco afundar e você vai afundar com ele? Porque isso aí é ficar na zona de conforto. Isso aí é aceitar a vida que você está vivendo hoje. Isso aí é ser vitimista ao extremo. Então, é tentar vencer ele, é tentar se autorresponsabilizar, tirar isso. Joga pro universo, que ele joga a favor do universo, que ele vai jogar a favor também. Segundo também, que tem relação com o vitimismo, é a acomodação. É a preguiça, cara. É aquela capital, cara que tem... Nossa, vou pensar nisso, mas imagina quando isso acontecer, e eu tenho a melhor ideia, e aí outra pessoa vai e faz, né? Executa, nem foi ideia dele. Ideias nós temos milhares de pessoas têm a mesma ideia e uma pessoa executa. Aí essa pessoa está mostrando o empreendimento dela, está dando uma palestra, está dando alguma coisa do tipo, e ele fala, levanta a mãozinha e fala, olha, eu tive essa ideia. Vontade do cara que está fazendo essa apresentação falar, Paulo, sou eu ou é você? Porque não adianta nada você ficar nesse mundo de fantasia, nesse mundo de acomodação, de preguiça, de procrastinação, e a coisa não acontecer. Não adianta nada. É o Mark Zuckerberg falar, os gêmeos lá, né, que deram a ideia para ele, eles eram pior programadores que ele. Ele falou, vou te processar. E o Mark Zuckerberg falou, no Facebook está escrito o nome de vocês ou o meu? É simples assim. Muito bom. Simples assim. Terceira coisa, você acreditar que você não é uma pessoa livre. O controle está sempre na mão de terceiros. O controle está sempre na mão dos outros. E aí mas eu sou muito tímido, mas eu não consigo. Gente, calma. Começa. Mas começa. E começa com a sua essência. E começa com uma razão para fazer. Começa com um propósito bem definido, com uma direção correta. Não precisa acelerar. Tem que começar. Você tem que ir caminhando. O neném não começa a correr no dia que nasce. Primeiro ele levanta o dorsozinho, depois ele começa a engatinhar, depois ele vai andando, encostando as outras coisas. É a mesma coisa. Nós não vamos, os formais disseram, né? Nós não vamos conseguir ter autoridade em 15 dias. Porque autoridade em 15 dias é mentira. É uma autoridade que não vem lá e logo a gente já voltou pro anonimato. Não adianta nada termos uma baleia, pular lá, aparecer e sumir lá para as profundezas. É uma jornada, é contínuo, é um processo. Nós temos que aprender a viver e curtir esse processo, porque a felicidade leva ao sucesso. E não o contrário, não é ter sucesso para ser feliz. Sucesso é de cada um sabe o que é sucesso para você mesmo. A gente tem que entender isso também, essa nuance, essa especificidade que é tão importante. E também, se você não tiver uma voz ativa, se você não tiver uma verdade, uma bandeira que você carrega, você não vai ter autenticidade. E se você não é autêntico, se você não entrega, se você usa máscara, você faz um personagem nas redes sociais, você faz um personagem quando você entra para dar uma palestra, para dar um treinamento, para dar uma aula, cara, rapidamente, ou médio prazo, que seja, em algum momento, essa máscara vai cair. E as pessoas vão perceberem. Então, não temos que fazer personagem. Nós temos que ser quem nós somos. E aí as pessoas que acreditam no que a gente tem, que têm os princípios parecidos, que têm os valores que conectam com a gente, elas vão se aproximar. Deus aproxima pessoas, Deus aproxima propósitos, e aí as pessoas são parecidas na forma de pensar e no resultado que querem atingir,
mais gera essa sinergia. Com essa sinergia, os resultados vêm e a jornada fica muito mais gostosa de ser vencida. E por último, e rapidamente, eu vou citar aqui, que vai ser muito a junção de acomodação, acreditar que uma pessoa ali, vitimismo, que é depender demais da piedade alheia. As pessoas se acostumam, seu tadinho, eu vou ajudar dele, por quê, né? Tadinho dele. Mas, que triste. E as pessoas se acostumam esse é o pior, eu acho. com isso. É tão triste, né? Tadinho, ia falar, tá tadinho, mas eles estão me ajudando, tá de boa, que bom. E esse aí é os grandes 4 tormentos da autoconfiança que eu vejo com muita força. Eu estava fazendo algumas anotações aqui. Eu estava escrevendo um monte de coisa aqui, né? Vocês viram que eu estava procurando as anotações que eu já tinha feito, que eu queria falar aqui um pouquinho também. Primeiro eu vou falar que esse negócio de tadinho, eu acho que é o pior. Porque a pessoa ela fica tão acomodada de ficar ali. Ela é tão vítima, ela acha que ela não tem mais capacidade de sair dali e ela quer que as pessoas tenham dó, né? Ela ama quando as pessoas falam, ai, coitada. E eu acho que esse é o mais difícil de sair do lugar e também é o pior de você ficar perto, né? Porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que sofre o tempo inteiro, gente. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que é tadinho toda hora, né? Então, eu acho que esse aí é o mais difícil e o pior de todos. Mas eu queria falar, eu estava procurando aqui. É até engraçado. É até engraçado, é porque eu lembrei de vários episódios aqui na minha cabeça. Mas deixa em off. Mas o que você estava falando de se deixar levar pela opinião dos outros, né? No terceiro ponto aí, de ser livre, né? E ficar aí falando que quer, né? Que quer, mas não correr atrás. Esses dias eu estava lendo alguns capítulos de Provérbios e tem um capítulo que ele fala justamente isso. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. E ele pensa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Mas a pessoa de caráter, ela tem o que dar e dá com prazer. Né? A pessoa que ela sabe o que ela quer, que ela é realmente livre, né? Que foi isso que você disse, quando a pessoa é livre, independente do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar. Inclusive, tem uma palestra maravilhosa dos 7 níveis de identidade, do Pablo Marçal, as 7 camadas da identidade, no YouTube, e ele fala justamente isso. Quando você sabe quem você é, né? Eu não sei, as pessoas que vão nos assistir, eu acredito muito em Deus, ele está sempre em primeiro lugar. Então, quando ele fala, quando você sabe o que você é para ele, nada mais importa, né? Então, não faça para as pessoas, porque se você fizer para as pessoas, você vai se decepcionar. Então, faça para Deus, dê o seu melhor para ele, né? Que eu tenho certeza que você vai se sentir mais confiante, você vai acreditar mais em você e você vai fazer com muito mais amor, com muito mais dedicação, com muito mais força de vontade, realmente. A Janine está contando aqui que já viu a palestra do Pablo, que é maravilhosa. Eu estou procrastinando, ele já viu. Eu tenho 1h30, eu quero pegar uma dia com mais calma para anotar. Eu estou procrastinando, eu já vi ela lá. Tem que ver. É tipo meio que verde claro. Sim. É o primeiro ponto que ele fala. A primeira camada é o que Deus fala de você. O resto é depois, né? Lógico. Mas a primeira coisa é isso. E ele fala muito disso, né? Que ele é livre porque ele sabe quem ele é para Deus e nada mais importa. E eu acho que quando a gente se conecta a isso... Ele fala, Pablo Marçal, eu sou um general na Terra, né? Eu quero generais do meu lado. E eu acho que se apegar a isso mesmo te dá realmente uma liberdade de não se importar tanto com o que as pessoas vão falar, apesar de ser difícil, né? A gente às vezes fica realmente chateado e abala mesmo a autoconfiança, né? Mas é justamente você
se apegar a isso, falar assim, eu não faço para as pessoas, eu faço para Deus, claro que sempre contribuindo, né, para as pessoas, porque esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito na Terra, né, contribuir para os outros. Mas eu acho que a base da autoconfiança está justamente em combater esses 4 pontos que você colocou aí. E quando a gente olha esses 4 pontos aqui, os 4 pontos são pura autossabotagem, né? Todos eles estão presentes aí na nossa mente sabotadora, né? Aquela que em algum momento funcionou lá atrás, né? E nosso cérebro está entendendo que é para funcionar ainda. Mas ela está lascando com a nossa vida, né? Porque vitimismo, acomodação, não acreditar ser uma pessoa livre, depender da piedade dos outros, né? Pensa aí, lembra de alguma pessoa aí que você convive ou que conhece, que aplica tudo isso na vida dela. Caramba, é um saco conviver com alguém assim, né? E são pessoas que ficam buscando culpados, né? E que não tem resultado. O resultado delas é essa busca. É um ciclo vicioso de correr em volta do rabo e não traz resultado, né? Então, é preciso, quanto mais uma vez, né? Quanto mais a gente fortalece a nossa voz sábia, menor é a força da autossabotagem na minha vida e maior vai ser minha autoconfiança, né? Tá tudo interligado ali, né? Então, eu preciso diminuir, porque essa coisa do vitimismo, da acomodação, né? De tudo que a Edu trouxe aqui, são coisas que você vem habituado há tanto tempo na tua vida, né? Fazendo isso. Você não escolhe ser acomodado, você não escolhe ser vitimista, né? Você não escolhe não se sentir livre, não depender da piedade alheia. Você até hoje viveu assim. Mas a partir do momento que você toma consciência, aí vem a autorresponsabilidade, né? De você decidir fazer diferente dali para frente. Até aqui foi assim, mas não precisa ser assim adiante, né? Até aqui a sua autoconfiança estava abalada por conta desses 4 pontos. Mas não precisa ser assim daqui adiante. Né? É o processo de decisão que a gente vem falando, né? É a tomada de decisão de escolher qual lado eu quero alimentar, né? O lado da autoconfiança ou o lado da autossabotagem? Porque é basicamente isso, né? E foi muito que a gente conversou para começar esse projeto, né? Que foi, vamos fazer, cada um vai ter a sua visão, a gente vai complementando os outros, porque é para tirar a venda. E foi o que a Mi falou, às vezes a pessoa tá lá se auto-sabotando porque ela viveu a vida inteira assim. E aí, quem sabe, né? Acompanha a gente porque é realmente isso. Opa! Liguei meu alerta da aranha, né? Do Homem-Aranha. Opa, isso aqui tá alguma coisa errada. Boa. Opa! E aí, como é que eu vou fazer? E eu vou dar alguns passos, né? Algumas ferramentas para que a última parte, né? Eu vou dar uma puladinha, né? Depois eu converso outro dia, que é como vencer. E eu vou dar 3 aspectos de como vencer e ser mais autoconfiante. O primeiro, eu acho que é mais óbvio possível, afaste das pessoas que te puxam para baixo. Não tem como a gente conviver no ambiente daquelas pessoas que vão te puxar para baixo, que você começa a fazer alguma coisa, ou elas vão te zoar, vão falar, mas você tá diferente, hein? Que tem aquilo lá, você tava gordinho, você emagreceu 20 quilos, começa a postar, mas você já começou a se mostrar, já não tá demais? Já não tá exagerado? Você não tá indo além, não? Faz para Deus, né? Igual a Fernanda falou, faz para Deus, esquece os outros, esquece. Há pessoas demais fazendo isso, atrapalhando a gente. O objetivo é nosso, não é dos outros. Quando você perceber essa influência, esse que te atrapalhando, você afasta. Não se preocupe, não. A gente vai saber entender que é pra gente. Então, nós vamos saber diferenciar autoconfiança de arrogância e de prepotência. Quem está sendo é eles, não a gente. A gente está indo no caminho do que nós acreditamos e tendo confiança que vamos atingir as mini vitórias, e com essas mini vitórias nós vamos curtir a jornada com as pessoas que acreditam na gente. Eu costumo sempre dizer também que se ninguém acredita em você, comece sozinho, que no meio do caminho você vai encontrar pessoas. E essas pessoas vão te fortalecer. Não é à toa que eu e a Mi estamos lá no bando de realizadores, que vamos começar a mudar a parada lá. Vamos esperar ver se eu fui os 30, porque até
me ligar, eles ligaram, né? Que eu pedi. Seu cabeçudo não atendeu o telefone, não acredito até hoje. Não acredito. Nossa. Calma, mas a gente vai tomar café com eles, nós vamos ser os 30 primeiros, tá tranquilo. E nós vamos rir dessa história que você não atendeu o telefone. Vai ser mais engraçado, é coisa que a gente pode contar. Segundo ponto, exalte seus pontos fortes diariamente. Não esqueça dos seus pontos fortes. Lembra por que você está aqui. Lembra que você já cometeu erros e como você se fortaleceu. Se você não começar a lembrar dos seus pontos fortes, seus adversários, seus concorrentes, eles vão começar a lembrar dos seus pontos fracos. Então, dê foco naquilo que você é bom. Dê foco diariamente nisso. Se você precisa de ler para você ter mais ideias, para ter ideias de palestras, para ter ideias de conteúdo, precisa ver filme. Se precisa treinar para ser um melhor atleta, faça isso diariamente. Não se auto-sabote e acredite que você já chegou no topo. Ninguém chega no topo. O topo não existe. Por isso que uma árvore de 50 metros, se ela for plantada numa casa de 3 metros de pé, ela vai crescer até esses 3 metros. E aí é diferente de abundância. Não adianta nós chegarmos numa jabuticabeira e falar, olha, para minha família, 50 jabuticabas por dia tá bom. Ela não vai aceitar. Ela vai fazer muito mais, ela vai frutificar muito mais. E o ser humano, igual todo ser vivo, eles têm que ser voltados à abundância. Ele tem que pensar, realmente, não, eu tenho que frutificar mais e mais e mais. Ser grato pelo que nós temos, mas também ser inquieto para cada vez mais crescer. Quanto mais nós crescemos, mais nós atingimos positivamente os outros, mais nós servimos os outros. E como eu comecei a live, é aquilo, a gente vem para esse mundo com um propósito maior de servir o próximo. E aí, qual que é a especificidade, qual é o talento, qual é o dom, qual é o ponto forte? Aí cada um tem o seu, mas esse maior é o de servir o próximo. Então, não podemos pensar que tem um topo. Sempre vai ter alguma coisinha que nós podemos galgar mais. E por último, e não menos importante, tenha claro os seus motivos. Novamente, o porquê, o para quem, quais são nossos princípios, qual é nossa essência, nossa bandeira, nossa verdade, por que eu estou fazendo isso? Como que eu vou chegar no próximo nível se eu não tiver esse porquê tão forte, tão internalizado dentro da gente? E aí, quando nós tivermos também em momentos de dificuldade, quando nós tivermos momentos assim de quedas, que nós precisamos ser antifrágeis, a gente lembrar, opa, eu tenho esse ponto forte aqui, esse ponto forte vai me ajudar a sair por isso, por isso e por isso. E aí nós conseguimos pensar com mais clareza e ter um plano para cada vez mais nós termos resultados melhores e a confiança vem com esses resultados e a autoconfiança nos faz uma pessoa de propósito e nos faz uma pessoa melhor. Eu acho que, pensando nesse ponto aí que você falou, o primeiro ponto, né? O Flávio Augusto ele fala muito disso, né? As pessoas não vão acreditar, vão tirar o sarro, vão te zoar, mas quando der certo, vão te dar tapinha nas costas e dizer, eu sempre soube, eu sempre acreditei. Então, né, não espera estar com todo mundo acreditando em você, não espera ter um monte de resultado, né? Começa a fazer. O resultado, ele é consequência, ele vai surgir, e as pessoas, quanto mais você fizer, as pessoas vão começar a acreditar em você de verdade, né? E sobre falar diariamente os pontos fortes, é importante também, e principalmente falar em voz alta, né? Porque quando a gente ouve nossos pontos fracos, a gente ouve em voz alta, as pessoas falam em voz alta pra gente. Então, fala em voz alta para você também, o quanto você é bom, no que você é bom, o que você consegue fazer. Eu acho que é importante a gente ouvir, né? Porque quando a gente fala, é mais forte do que quando a gente pensa, né? A palavra, ela é profecia. Quando você falou ela,
já era. Então, ela tem muito mais poder do que o pensamento em si. E saber dos motivos, né, ter um propósito, e eu acho que isso é treino, né, a autoconfiança, ela é um músculo, quanto mais você treinar, mais ela vai crescer, né, então vira aquele ciclo, realmente, você faz, você tem resultado, você acredita mais em você, e aí você continua o processo, quanto mais você fizer, mais você vai acreditar, mais resultado você vai ter. Se a gente fizer o caminho inverso aqui desses 3 pontos, né? Na seguinte linha de raciocínio, né? Quando eu sei claramente o meu porquê, tenho autoconfiança, né? Sei qual é o meu porquê, consigo exaltar todos os dias aí o meu ponto forte, eu consigo praticar um contágio social de forma positiva, né? Porque sim, nós somos resultados das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Isso é fato. E a gente precisa, muitas vezes, aprender a lidar com essa distanciamento estratégico, né? Porque muitas vezes as pessoas que você mais convive são pessoas queridas da sua família, mas que não têm o mesmo propósito que o seu, não quer os mesmos resultados, principalmente não têm os mesmos valores, né? E aí isso começa, sim, a contagiar os seus resultados. Isso é comprovado cientificamente. Né? Então, a gente precisa observar essas pessoas que a gente mais convive e, literalmente, se afastar de pessoas que te puxam para baixo. Mas talvez sejam pessoas que você não consiga se afastar. Então, pratica o distanciamento estratégico, né? Pelo seu auto-amor, né? Praticar esse respeito com você, porque não é só um projeto, não é só uma meta, mas ouvir todos os dias, né, palavras que estimulem a sua própria autossabotagem, ouvir críticas, né, ouvir palavras ruins, profecias ruins, como a Fê falou todos os dias, isso sim vai puxar a sua energia para baixo, seu corpo vai produzir a química errada e você vai se comportar de forma errada. Como todo comportamento gera um resultado, o resultado vai ser uma merda. Então, a gente precisa cuidar com isso aí de verdade, porque isso é muito sério, né? E às vezes é com coisas simples. Por exemplo, sei lá, arrumar um namorado, emagrecer, ou comprar um carro, ou aprender a andar de bicicleta. Por que quando alguém vai aprender a andar de bicicleta, ela entra num grupo de ciclismo? Porque aquilo ali existe um contágio social. Porque quando ela estiver doendo, não sabendo, descobrindo que tem osso onde ela não sabia que tinha no corpo, vai ter uma galera incentivando. E não falando para ela, não, fica aí mesmo, vixe, senta aí, vamos tomar uma cerveja, larga a mão do sabá aqui. Porque é isso que a sociedade faz. Né? Então, a gente precisa saber utilizar os nossos contatos a nosso favor. Né? E ter o tal do você tá vendo que você tá indo pro buraco, você tem alguém que você pode ligar, que você pode contar, né? Para alimentar essa autoconfiança aí, né? Para falar, não, não é assim não, volta, né? Volta. Então, é importante a gente olhar para isso daí, porque senão, sim, esses 4 pontos vão pegar e vai ser difícil vencer esses desafios aí para ter a autoconfiança que vai trazer resultado. Porque autoconfiança é uma maneira da gente pensar, sentir e se comportar, né? Isso vai gerar o nosso resultado. E evitar, às vezes, você já sabe que a pessoa vai jogar balde de água fria em todas as suas ideias, não conta, né? Guarda para você, compartilha com quem realmente acredita, com quem gosta. Não vai ficar sair contando para todo mundo, porque principalmente, assim, dependendo da ideia, né? Se for um negócio mais diferente, inusitado, as pessoas vão achar que você está ficando doido, que isso não vai dar certo, e vão começar a jogar areia. Então, evita falar. Tem uma frase também maravilhosa que fala: não divida seus sonhos com pessoas que não sonham junto com você. Né? Então, às vezes você não consegue sair do ambiente, mas você consegue segurar a sua língua, né? O que você fala para as pessoas. Então, evita contar, evita falar, compartilhar, fala e faz com quem acredita e com quem vai te ajudar. Se afasta desse povo que não que acha que nada vai dar certo. Se afasta dos vitimistas, acomodados.
Piedade alheia. Era isso o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha gerado uma certa autoconfiança, mesmo que incipiente, uma faísquinha para nós transformar isso numa bela de uma fogueira gigantesca e conseguir ter cada vez mais os resultados. Semana que vem é quem mesmo? Quem que é semana que vem? Sou Joe. Conexão Planalto Central, Conexão Centro-Oeste. Conexão Centro-Oeste semana que vem. Inclusive, defini meu tema ouvindo a sua aula de hoje, porque acho que vai dar um gancho bacana aí, sabe? De conteúdos aí para a gente trabalhar. Então, vou falar de autossabotagem, né? Vamos conhecer aí o chefão da gangue, os seus 9 capangas que estão lascando com a nossa vida aí, inclusive com a nossa autoconfiança, né? Muito bom. Autoconhecimento com direção. Tudo se conecta, tudo se liga. É isso aí. Nada solto, nada solto. Sim. Incrível, gente. Amei nosso bate-papo, amei a live de hoje. A gente tem perguntas? Quer fazer uma observação, uma pergunta, alguma coisa? Enquanto isso, quem chegou até aqui, deixa seu like. Ele tá demais, gente. Deixa seu like. Cadê a no canal? O capitão pediu. O capitão pediu. Show de bola. Vai de novo, deixa eu tirar um print aqui também. Vai, 2, 3 e... Eu não sei tirar print e fazer legal ao mesmo tempo. Depois você me manda. Mano. Vamos ver se deu, né? O Eduardo travou no print ali, voltou. Gente, então, Edu, arrasou, amigo. Muito obrigado. Tô achando que eu vou transformar isso numa palestra. A mente mestra foi muito boa. Ainda vai rolar um presencial, né? Edu falou hoje, estou com saudade dos presenciais, né? Nossa, né? Nossa. Também. Vai ter que ter uma imersão. Não sei onde vai ter essa imersão do autoconhecimento com direção, mas vai acontecer. Nós vamos lá para a pousada dos seus parentes lá. Convida a gente vai, não vai, Fê? Vamos, onde que é? Lá, é Capitólio, né? Capitólio. Nossa, só fechou. Convidar a gente vai. Assim, imersão lá. Na palestra, faz mastermind, a troco de hospedagem e alimentação. A gente faz assim, ó. Vai ter o fim de semana e, por exemplo, na sexta a gente faz a super imersão aqui em Passos mesmo, na cidade, e faz aquele evento e depois nós vamos para lá. Fechou. Gostei. Maravilhoso. Tô dentro. Ô, Fernanda, ainda bem que isso vai ficar gravado, né? Porque a gente pode cobrar ele. É verdade. Vamos cobrar. Aqui a gente não promete a boca para fora, não. Show de bola. Gente, semana que vem, então, nos vemos, né? Sim, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Isso aí. Pessoal que tá aqui, segue todo mundo aqui, gente, no Instagram. Segue eu, segue Edu, segue Fê, quem é de quem aqui. Né? E ó, like, né, Edu? Like. Siga-me os bons. Like. Siga-me os bons. Então, fechou. Pessoal, beijo, então. E qualquer dia eu venho ou com a anteninha ou com a manetinha. Na expectativa do Chapolin, hein? Tô falando. Próximo barco, eu quero Chapolin. Vamos ver. Isso eu não prometo, mas vamos ver. Beijo, gente. Beijo, tchau, boa noite. Tchau.